Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, Ministério Tempo de Alertar. Eu gostaria de falar de um assunto hoje interessante. O que é ser pastor? Nós estamos vivendo num tempo tão difícil, tempos trabalhosos, e eu não digo todos, é claro, mas alguns pastores eles não têm entendido o que é ser um pastor. Será que ser pastor é só subir em cima de um púlpito, dirigir um culto, voltar para a sua casa? Será que ser pastor é apenas receber o título de pastor? Será que ser um pastor é só ser chamado de pastor, não tem responsabilidade nenhuma? O que está acontecendo hoje em muitas igrejas, pela misericórdia de Deus, graças ao nosso Jesus Cristo, não é todas, mas em algumas igrejas, que pastores que estão em cima dos púlpitos não estão entendendo o que é ser um pastor. Eu acredito que ser um pastor é como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mesmo vem dizendo, que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então eu acredito, baseado nesta palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que ser pastor é aquele que cuida. Ser pastor é aquele que tem um pasto, uma ração boa para dar às ovelhas. Ser pastor, eu acredito que é aquele que quando a ovelha passa um dia, 2 dias ou 3 dias sem ir à igreja, ele já liga preocupado com a ovelha, ele vai na casa da ovelha para tentar entender o que está passando com a ovelha. Certa vez, eu vendo um documentário de Israel, eu achei muito interessante um pastor conduzindo várias ovelhas. E aquele pastor levando as ovelhas, ele vai bem à frente, as ovelhinhas vão atrás, tudo seguindo ele. E quando ele chega em certo lugar das montanhas para onde ele estava levando aquelas ovelhas, a última ovelha lá atrás, ela sai do rebanho. E aquele pastor de ovelha, ele deixou todas as ovelhas e voltou, pegou o seu cajado, bateu, né, na face da ovelha, para que a ovelha pudesse retornar no caminho certo, aonde as outras ovelhas estavam caminhando. E quando eu vi esse documentário de Israel, eu achei bastante interessante, porque a Bíblia Sagrada, ela mostra que cajado é autoridade, para que o pastor possa conduzir as ovelhas. Conduzir para onde, pregador José Santos? No caminho do Senhor. Para que chegar naquele dia, ele entregue as ovelhas na mão do Senhor. Mas o que nós temos visto hoje é pastores que não usam mais o cajado. Eu não estou dizendo aqui, não me entenda mal, você aí no YouTube, você, meu amigo pastor, pastora, não me entenda mal, eu não estou dizendo usar o cajado para bater na ovelha, não. Nós não podemos bater porque a ovelha não é nossa, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando eu venho olhar na Bíblia e vejo que cajado é autoridade, eu tenho visto que a autoridade de muitos pastores se perdeu no tempo. Porque eu venho de um tempo, tá? Eu já falei em alguns vídeos aí, mas não custa repetir. Eu me converti aos 13 anos de idade, hoje eu estou com 40, indo para 41 anos de idade. Mas na época que eu me converti, o pastor da igreja, que já partiu para a eternidade, ele usava o cajado. Quando precisava colocar a ovelhinha de banco, porque a ovelhinha quis andar por caminhos que não era para andar, não quis obedecer o pastor colocava. E hoje, quando chegamos a esse século que nós estamos vivendo, meus irmãos, pastores estão sentados em cima de púlpito, mais parecendo estátuas de museu.
A igreja está andando por caminhos errados, mas o pastor não tem mais coragem de usar o cajado. Por quê? Não é todos, tá? Não estou generalizando, dizendo que é todos. Mas a maioria dos pastores, irmão, sabe o que é que eles pensam? Vai que eu disciplino a ovelha, coloque a ovelha no lugarzinho dela, ou dele, ou a ovelha acaba saindo da igreja. Não posso. Porque se eu fizer isso aí, a ovelha sair da igreja, quem vai dar o dízimo? Como é que eu vou pagar o aluguel da igreja? Muitos pastores estão andando por este lado. Só que muitos pastores estão esquecendo que naquele dia vai ter que dar conta de todas as ovelhas que pastorearam ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que está na hora do pastor entender a sua posição. Ser pastor não é só sentar em cima de púlpito, dirigir a igreja e ir embora para sua casa, não. Ser pastor é saber conduzir as ovelhas. Aconselhar quando for para aconselhar, mas corrigir quando for para corrigir. Porque muitas igrejas no século que estamos vivendo estão morrendo espiritualmente por causa disso. Por pastores que não querem mais usar o seu cajado com medo da ovelha sair da igreja, porque muitos deles só querem dentro da igreja quantidade. A igreja lotada. Mas Jesus não teve nada a ver com quantidade, Jesus tem a ver com qualidade. Então, o que eu quero deixar relatado aqui é, pastores, amigos, está na hora de voltar a usar o cajado novamente. Está na hora de pegar o seu cajado como autoridade de pastor e dizer, olha ovelha, você tem que andar por aqui. Ah, meu pastor, mas eu quero ir por aqui. Minha ovelha, desse jeito aqui você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que andar aqui. Está na hora de pastores usar o seu cajado novamente. Está na hora dos pastores trazer a responsabilidade para si. Porque o rebanho foi entregue na sua mão, meu pastor e minha pastora. E um dia vai ter que dar conta. Então está na hora da gente parar e pensar que se o cajado na Bíblia é autoridade, nós temos que ter autoridade, meus pastores. Repito, não de espancar a ovelha, tá? Mas de conduzir a ovelha pelo caminho certo. Eu me lembro que 14 anos de idade, eu tinha 14 anos de idade. E 14 anos é um menino ainda, e eu bagunçava na igreja. E eu lembro que o pastor, no microfone, a igreja lotada, o pastor disse assim, olhe, José, sim pastor, você está suspenso até a segunda ordem. Amém, José? Sim, senhor, pastor. E de repente eu fiquei magoado, chateado, porque era uma criança, era um menino ainda com 14 anos. E o pastor falou em cima do púlpito de novo, você está entendendo, José, o que eu falei? Você está suspenso até a segunda ordem. Eu, sim, senhor, pastor. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, pastores e pastoras, amigos, não afastei da igreja por causa disso. Eu não desviei do caminho do Senhor por causa disso. Então hoje o que está acontecendo no século XXI é muitas ovelhas mimadas. É muitas ovelhas, tá? Meninos, meninas na fé. Que se o pastor falar alguma coisa, já diz logo, cresce o bico e já diz, eu vou sair da igreja, aqui não presta. E pastores com medo de perder ovelha, não usa o cajado. E eu termino dizendo, meu querido, é ruim isso aí para a tua vida. Porque vai chegar um dia que tu vai ter que prestar conta a Deus das ovelhas que tu pastoreou. Agora você imagine, daquelas que você viu que estava errado, daqueles que você viu que estava errado, andando para os caminhos errados, e você não teve coragem de usar, meu pastor, minha pastora, o cajado que Jesus confiou na sua vida. Então lembre-se, se você, meu amigo pastor, se você, minha amiga pastora, perdeu o seu cajado, pegue o seu cajado de volta. Use o seu cajado, use a autoridade que Jesus Cristo confiou nas suas mãos. Porque usar cajado, disciplinar a ovelha, quando a ovelha faz as coisas erradas, não vai tirar a ovelha da igreja. O que vai tirar a ovelha da igreja, sabe o que é? É a ovelha achar que pode fazer tudo. É a ovelha pensar que ali não tem uma autoridade eclesiástica.
Então, meu pastor, está na hora de usar o cajado. Está na hora de lembrar do livro das revelações, do livro do Apocalipse. As sete igrejas da Ásia. Jesus vem dizendo, e ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia, foi aos anjos, aos pastores que estão na igreja. Tá? Lembra, meu amigo pastor, lembra, minha amiga pastora, que as ovelhas que estão na tua responsabilidade, tu vai ter que dar conta delas a Deus um dia. Então, cajado é autoridade. Não estou pedindo, encerro minhas palavras aqui. Não estou pedindo para você bater nas ovelhas. Eu só estou pedindo para você usar o teu cajado de autoridade, meu amigo pastor, minha amiga pastora, e colocar a ovelha no caminho certo que ela deve andar. Amém? Que Deus te abençoe. Tá? Aqui é só como ministério mesmo, já, né? O nome do ministério já é tempo de alertar, é um alerta para a tua vida, meu pastor, para a tua vida, minha pastora. Agora vai, se você, né, quiser verdadeiramente fazer a obra de Deus. Se você entender que o cajado, ele é autoridade, você vai exercer a tua autoridade. Se você vê que verdadeiramente foi Cristo que te colocou para pastorear esse ministério aonde tu tá, tu vai usar o cajado. E tu vai ver o que Jesus vai fazer na igreja. Vai fazer só isso aqui, ó. A igreja vai crescer. Eu não estou dizendo em quantidade, não. Eu estou dizendo em curas divinas. Eu estou falando novamente em paralíticos andar, cegos ver, mudos falar, surdos ouvir. E a igreja, meu amigo pastor, minha amiga pastora, aonde você está, vai assombrar o bairro aonde você estiver. Amém? Um beijo no teu coração do pregador José Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo pastor e minha amiga pastora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.